Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Continuando a nossa saga da zoologia, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre os quinidários. Os quinidários, eles são indivíduos bem diversos, tá? Bem coloridos, bem exóticos até. E nós vamos ver um pouquinho a característica dele. Nós temos aqui como representante a vespa do mar, que é o indivíduo mais, entre aspas, venenoso do mundo, né? Os tentáculos dela podem chegar até 50 metros e ela possui toxina suficiente para matar até 60 homens adultos. É um indivíduo que vive na costa da Austrália e é um indivíduo bem perigoso, assim. Nós temos também anêmonas, pólipos, nós temos outras medusas, nós temos os corais também, que fazem aquela relação mutualística que são as zooxantelas, né? Onde o coral ali vai secretar aquele esqueleto calcário e as algas vão garantir essa corzinha, né? E vão produzir ali fotossíntese para garantir um composto orgânico para esse esqueleto calcário e em troca elas ganham ali proteção, sustentação, né? Um local onde se fixar, tá bem? Então vamos lá. O que tem de novidade evolutiva em relação aos poríferos? Nós temos então a presença de tecidos verdadeiros, tá? Nós temos o surgimento de uma cavidade digestiva. Vocês se lembram que os poríferos eles só faziam digestão intracelular. Aqui isso começa a mudar porque surge uma cavidade digestiva. E é o primeiro filo que vai ter um sistema nervoso ainda que rudimentar, tá bem? Como eu citei ali no comecinho, eles vão apresentar um dimorfismo. O que isso quer dizer? Nós temos uma forma séssil, que não se movimenta, que é o pólipo, e nós temos uma forma livre e nadante, que é a medusa, tá? Então, o pólipo ele tem sempre esses tentáculozinhos voltados para cima e a medusa vai ter esses tentáculos voltados para baixo. Em relação à simetria corporal, como os quinidários são classificados? Eles têm uma simetria radial, tá bem? Sempre radial. Em relação à embriologia, eles são diblásticos, tá? Nós vemos então o surgimento de tecidos, eles vão possuir apenas o ectoderma e a endoderma, tá? Eles são acelomados, não existe ainda uma cavidade, então o corpo deles é todo preenchidinho, tá? Até porque para ter celoma a gente tem que ter mesoderma e eles não possuem, tá? E eles são protostômios. Isso quer dizer que aquele orifíciozinho que surge vai lá na gastrulação, né? Vai originar primeiro a boca, que inclusive nos quinidários é o único orifício que eles possuem. Então vamos ver um pouquinho do sistema digestório deles. É um sistema digestório incompleto. Como eu acabei de falar, eles possuem um único orifício por onde entram os alimentos e também por onde saem as excretas. Então a gente diz que esse é um sistema digestório incompleto, tá bem? Então vamos avaliar um pouquinho a estrutura corporal deles. Eles têm então essa boca que fica ali entre os tentáculos. Nós temos então esse esqueleto hidrostático, né? Eles são formados cerca de 95% de água, alguns indivíduos até um pouco mais. A gente tem essa parte do meiozinho que a gente chama de mesogleia, né? Que é essa parte mais gelatinosa, e dentro então a gente vai ter essa cavidade gastrovascular onde ocorre ali a digestão. Opa, me perdoem. Então a gente tem aqui ó, um pólipo desenhadinho, né? E aqui tá mostrando então a boquinha, que é o orifício, né? Por onde as coisas entram e saem, os tentáculos à volta. Aqui nós temos a gastroderme revestindo a gastrocele, né? Então eu tenho a gastrocele, que é a cavidade, e a gastroderme, que é esse tecido que reveste, tá? A mesogleia, então, essa partezinha aqui do meio, onde está desenhada de branquinho, tá? E de importante nesse slide que eu quero mostrar para vocês são os quinidoblastos, tá? Essa célula que é característica desse filo. A gente tem uma outra imagem aqui mostrando melhor. Então, lá nos tentáculos dos quinidários, nós temos essa célula que é o quinidoblasto, e ela é presa aqui, né, tem um nematocisto com um filamento, tá? Então, quando a gente encosta, né,
no tentáculo de um quinidário, esse filamento se desprende e gruda na nossa pele com esses fincozinhos que ele tem e libera toxinas que dão aquela sensação de queimadura, né, de urticância. É isso. Em relação à digestão, voltando àquela imagem anterior que a gente tinha, essa digestão vai ser extracelular, parte intracelular, e a digestão extracelular vai ocorrer então na gastrocele. Essa gastrocele é revestida por uma gastroderme, onde nós temos células glandulares, que estão desenhadinhas aqui de amarelo, que vão secretar então enzimas digestivas, tá bom? Em relação ao sistema nervoso, ali na mesogleia, nós vamos ter alguns cordões nervosos dispersos, tá? A gente diz que é um sistema nervoso disperso, porque ele fica meio que espalhado ali, não tem toda aquela organização, cefalização, enfim, tá? O sistema circulatório e respiratório não estão presentes, tá? A troca gasosa e, e a distribuição de nutrientes, elas são feitas por difusão, tá? Passando de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, por fim, já chegando aqui no finzinho da aula, nós temos a reprodução. A reprodução assexuada tem dois tipos, né? O primeiro delas é o brotamento. Nós já estamos bem familiarizados, surge um brotinho ali no indivíduo adulto, que acaba se desprendendo, né, cai no chão ali, encontrando um ambiente propício, ele dá origem, então, a um novo indivíduo. E a outra que nós temos, nós vimos lá na aula de tipos de reprodução, é a estrobilização. Acontece mais em espécies pólipo, tá? Do tipo pólipo, aquela espécie fixa, sessile. Então, a gente tem aqui um pólipo jovem, ele faz diversas secções transversais no seu corpo, e cada esfira dessa dá origem a um novo indivíduo. Eles podem permanecer juntinhos, formando uma colônia, ou cada esfira dessa pode se desprender e dar origem a uma forma livre nadante, que é a forma medusa, tá? Essa é a estrobilização. A gente tem também a reprodução sexuada, bem tranquilinha, a gente já está familiarizada também. A gente tem a secreção de um gameta masculino, um gameta feminino, ocorre a fecundação, a formação de um zigoto. Esse zigoto se desenvolve e forma uma larva. No caso dos quinidários, ela vai se chamar plânula, tá? É bem importante. A gente viu lá nos poríferos que é a anfiblástula, aqui nos quinidários é uma larva chamada plânula, porque ela é plana. Então, essa larva, ela vai se fixar numa região, desde que ela encontre ali os nutrientes necessários, e ela vai desenvolver um indivíduo adulto. E aí, a gente tem uma situação especial, porque ocorre um evento chamado metagênese ou alternância de geração. Então, nós temos aqui uma variação entre as formas corporais e o tipo de reprodução. Ora, esse indivíduo vai assumir a sua forma livre e nadante e vai fazer uma reprodução sexuada, dando origem a um zigoto. Ora, ele vai assumir a forma sessile, a forma pólipo, e depois ele para a reprodução assexuada, como por exemplo a esporulação, ele vai dar origem então a um novo indivíduo livre e nadante, e assim ele vai alternando, tá bem? Nós temos também uma classificação entre os quinidários. Nós temos os hidrozoários, a maioria deles são pólipos. O exemplo aqui que a gente tem é a caravela. A caravela, na verdade, é uma colônia de pólipos que se desprendeu e é levada pelas águas, tá? Que são vários pólipozinhos vivendo numa associação corporal, tá? A gente tem também os sifozoários, o exemplo que a gente tem aqui são as medusas, tá? Nessa classe, né, que são os sifozoários, é mais comum aquela metagênese que a gente viu, tá? E a gente tem também os antozoários, que a gente tem como exemplo as anêmonas. E tem aqui um quadrozinho para sintetizar o que a gente conversou nessas aulas. A gente tem então, a gente vai formar ao longo das aulas esse quadro comparativo, e nós temos aqui os poríferos, eles não recebem as outras classificações porque eles não têm nem tecidos verdadeiros, né? Então eles não podem ser classificados. Mas a gente diria então que eles são ablásticos, eles não possuem celoma, então eles são acelomados, eles não possuem blastóporo e eles não possuem sistema digestório, mas eles são assimétricos. Os quinidários, eles são diblásticos, eles são acelomados, embora
a gente não coloca aqui ainda, por causa daquela questão, né? Para ter celoma, eu preciso pelo menos ter mesoderme. Mas, caso caia em alguma questão, vocês podem considerar como acelomados. Eles são protostômios, porque o blastóporo origina a boca. E eles têm um sistema digestório incompleto, porque eles só têm um orifício, que é a boca, por onde entram e saem entram os alimentos e saem as excretas, tá? E a simetria deles é radial. Então, a gente vai construindo esse entendimento e esse quadro ao longo das aulas. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês estejam entendendo e um grande abraço.